Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Onda Espírita. Hoje com o programa Minutos com o Espiritismo. E eu venho somente, rapidamente, para anunciar para vocês que nós intercaladamente vamos apresentar alguns casos de André Luiz. Lembram das 13 obras de André Luiz? Nessas 13 obras tem diversos casos muito interessantes. Então nós vamos trazer Leandro Paiva, que vai nos trazer comentários e alguns casos de André Luiz. Muito interessante. Acompanhem. Seja bem-vindo agora. Leandro Paiva, é com você. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Onda Espírita. Que Jesus envolva a todos em muito amor e muita paz. Hoje nós vamos falar sobre um caso muito especial, que eu acho muito impactante, muito interessante, que nós tiramos de um dos livros da obra de André Luiz. E vocês vão ver quanta coisa esse caso pode nos ensinar. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para vocês que já nos acompanham e ainda não são inscritos no canal ou estão chegando hoje, por favor se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo e ajude a gente a chegar a mais pessoas. E sem mais delongas, vamos ao caso que eu tirei do livro Libertação. Esse livro fala sobre uma missão de ajuda, vamos colocar assim, de forma bem resumida, onde o André Luiz é acompanhado do Eloy e do Gúbio, que é o mentor do grupo, para ajudar uma moça que já foi filha do Gúbio em outras encarnações. Ele tem um carinho, né, uma relação muito especial com ela, e ela está sofrendo uma obsessão muito forte, né? A casa dela está cheia de espíritos ali, amando de um espírito obsessor. E a ideia, né, a história do livro se desenrola em torno dessa ajuda que o Gúbio vai levar para essa moça. E aí, como eu falei, esse livro nos ensina muitas coisas. E este caso, né, também. Mas esse livro nos mostra, primeiro, quantas pessoas podem ser ajudadas por uma única situação. Ao longo do livro, nós vemos que para poder atingir esse objetivo de ajudar essa moça que foi filha dele, o grupo, né, liderado pelo Gúbio, eles ajudam muitas outras pessoas. Muitos outros espíritos são socorridos. Então, a gente pensa assim, eu estou pedindo por mim, eu estou sendo egoísta. De repente, não necessariamente. Pedir por nós é muito justo, é válido, né? A gente não pode fazer isso, acho que sempre, em todas as situações. Realmente a gente tem que saber diferenciar egoísmo de amor próprio e de autocuidado. E muitos espíritos são ajudados nesse livro. Então, às vezes, uma situação que você está pedindo por você, por uma ajuda por você, indiretamente pode beneficiar ainda muitas outras pessoas, porque a gente sabe que a assistência nunca falta. Então, o capítulo que eu vou falar é o capítulo 12, que chama Missão de Amor. O livro todo é praticamente uma missão de amor, mas esse capítulo em especial é muito emocionante. Como eu disse, a moça, né, a personagem do livro, ela está sofrendo a perseguição de vários espíritos. Um deles é o Saldanha. Ele é o chefe dos obsessores que estão ali na casa dela, comandando essa operação. Só que ele tem um filho, e esse filho está no hospício. Ele está em uma condição realmente deplorável no hospício. E ele fala, né, pro Gúbio, pro André Luiz e pro Eloy, eu quero visitar meu filho. E o Gúbio fala, nós podemos ir junto? E ele estranha, mas não resiste, fala, tá bom. E quando eles chegam lá, a situação realmente é muito ruim. O menino está deitado de bruços no chão, né, no piso frio lá de cimento, totalmente inconsciente, alheio a tudo que está acontecendo à sua volta. E não bastasse isso, ele ainda tem a mãe dele e a esposa desencarnadas ligadas a ele. As duas também totalmente inconscientes.
e estão ligadas a ele de uma forma tão forte que elas estão drenando as energias dele. As energias orgânicas dele estão sendo drenadas e por isso ele está naquela condição. E também afetam, né, dessa forma o raciocínio, o pensamento, a mente dele, e por isso ele está num hospício. E aí a gente vai vendo um pouco da história, né? O Saldanha vai contando que ele tenta ajudar os três, mas não consegue fazer nada por eles. Ainda que ele afaste a força, a mãe do rapaz, que era a esposa dele, e a nora, ele leva elas para algum lugar para tentar dar um ânimo para as duas, mas elas voltam para ele e ele até coloca como se fossem agulhas atraídas por um ímã. Elas voltam para ele imediatamente. E tem toda essa condição dos três, né, que estão ali muito envolvidos, muito ligados. E o André Luiz, ele descreve o hospício como um lugar horrível, né? Pelas entidades espirituais que ele vê ali, algumas em situações até animalescas, né, e tudo, as condições, a sujeira, o ambiente era muito pesado em vibrações, e ainda assim o Gúbio se propõe a ajudar. E nesse momento tudo se transforma, né? O Gúbio, primeiro ele senta no chão e coloca as três personagens, né? As duas desencarnadas e o rapaz encarnado no colo e começa a acariciá-los, e nesse carinho que ele faz na cabeça deles, ele já começa a desfazer esses laços. E depois ele pergunta para o Saldanha, fala: "Você se incomoda se eu fizer uma oração?" A primeira reação de um obsessor é debochar. Ele fala: "Você acredita nesse tipo de besteira?" Né? Mas como ele percebe que a proposta é séria, né, e acompanhando com muita atenção tudo que ele está fazendo, ele fala: "Tá bom, se você quer fazer, pode fazer." E aí o Gúbio faz o que é, na minha opinião, e se vocês lerem esse livro depois, comentem aqui, se vocês já leram, comentem, mas ele faz, na minha opinião, uma das orações mais bonitas que eu já vi. Todos os livros do André Luiz, outros livros, né, de outros espíritos que foram psicografados, têm orações muito bonitas, sem dúvida nenhuma. Mas esta é a oração mais bonita que eu já vi nos livros, ela sempre me emociona quando eu leio, por tudo que a envolve, todo esse contexto, né, que a gente está trazendo, o amor que é colocado nessa oração. E o Gúbio faz isso com muito amor. Ele pede, né, alguns trechos dessa oração são assim: muitos pedem pelos que obedecem, mas não pelos que administram, pelos fracos, mas não pelos fortes, para que sejam bem conduzidos. Então toda essa construção é muito, muito diferente, muito emocionante, realmente nos leva a pensar muito. E ele faz essa oração começa a fazer com que energias sejam despejadas naquela cela, né? Ele muda também completamente, seu espírito fica mais iluminado, e essa luz começa a se derramar sobre os três personagens que ele tem ali no colo. E o que acontece? As três personagens, elas são desligadas. Então, a mãe do rapaz e a esposa retomam a consciência, né? Se veem numa cela, perguntam o que aconteceu, cada uma a seu tempo, cobram do Saldanha uma atuação: como assim, você esqueceu do seu filho, não faz nada por ele? E ele fica totalmente sem palavras, ele está emocionadíssimo por ver o que está acontecendo ali. Ele percebe o amor que ali está envolvido e, né, que tudo que ele fez até agora, vamos dizer assim, ele percebe que estava do lado errado, vamos colocar, né? E só no olhar ele pede ajuda para o Gúbio. Ele olha para o Gúbio e fala: "Me socorre, porque eu não sei o que fazer." Então o Gúbio assiste as duas ali, dá uma orientação, esclarece e consegue ainda levar elas para um local onde elas vão ter assistência, vão ter cuidado para poderem se recuperar. E o menino também retoma sua consciência, mas ele não fala nada. Ele só levanta e vai deitar na cama que ele tem ali no quarto dele, na cela dele, e vai deitar lá e fica tentando retomar o seu raciocínio ali,
perceber o que aconteceu ali com ele, entender, então ele volta e fica quieto num cantinho. E o Saldanha, ele simplesmente ele está emocionado no mais íntimo dele por pelo que ele acabou de ver, né? E então, duas coisas que a gente precisa destacar nesse capítulo: o poder do amor, né? Que o Gubbio faz essa oração com muito amor, com muita boa vontade ali, a sinceridade dele nas palavras. Então, isso realmente faz a diferença. Quando a gente faz uma oração sincera, com amor, sem dúvida, a gente colhe benefícios que a gente não consegue nem imaginar. A gente pode lembrar até do próprio André Luiz, né, no nosso lar. Quando ele está no umbral, ele só é resgatado na hora que ele faz uma oração verdadeira, uma oração sincera, tirando todo o aspecto orgulhoso e sendo humilde para reconhecer, né, o amor, a providência de Deus, né? Então ali ele é resgatado. E nesse caso, a oração do Gubbio, além de desligar os três, ser capaz de trazer a consciência de volta para os três personagens ali, né, que estão na cela do hospício, ele ainda converte um obsessor que está perseguindo alguém que é importante para ele converte esse obsessor num aliado, num amigo. Então, quanta coisa uma oração verdadeira pode fazer? A gente não faz ideia. A gente sabe, ouve falar que a oração é importante, tem aquela outra frase famosa, orai e vigiai, mas a gente ainda não compreende totalmente o poder que tem uma oração, o que ela pode fazer por nós e pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, tanto que no início do próximo capítulo, né, do capítulo 13, o Gubbio pergunta assim para o Saldanha: e agora, você pode me ajudar na minha situação? Ele fala: olha, ainda que a sua filha tivesse ela me prejudicado pessoalmente não sei quantas vezes, o ato que você fez ia redimi-la aos meus olhos. Por conta disso, quando a gente faz uma oração, e essa oração ajuda não só a nós, mas outras pessoas, a gente não sabe quem está ajudando. E de repente a gente tem aquela pessoa que não vai muito com a nossa cara, até algum espírito que esteja ali não muito simpático a você, vamos colocar assim, mas esse tipo de situação pode mudar essa situação, pode fazer com que você seja visto de outra forma, a pessoa pode se sentir beneficiada sem saber explicar como e mudar o comportamento. E nós temos esse recurso à nossa disposição o tempo todo. Então, que a gente possa usar esse poder da oração em todos os momentos, com a certeza, com a convicção de que somos sempre muito amparados. A ajuda nunca falta, a assistência nunca falta, Deus nunca está ocupado para não ouvir uma oração. Então, se a gente faz a oração, se a gente tem esse hábito, tem essa consciência desse poder, né, de que o amor pode operar tudo isso, a gente vai fazer as orações sem ser mecanicamente, sem ser uma oração decorada, automática. A gente vai deixar vir do coração e vai colher benefícios realmente que a gente não pode nem imaginar que elas são capazes de trazer. Então, eu recomendo muito, não só a leitura desse capítulo, porque ele tem muito mais conteúdo do que a gente pode trazer num vídeo curtinho como esse, mas leiam todo o capítulo, leiam o livro para vocês entenderem melhor o contexto de como esse episódio esse capítulo é praticamente um divisor de águas no livro, né, que a partir daí, como eu falei, esse obsessor se torna um aliado e toda a situação começa a mudar dentro do livro. Eu recomendo muito a leitura, a reflexão sobre esse livro e que vocês comentem depois: li o livro, li o capítulo, concordo com o que você disse, não concordo. Todas as opiniões são muito bem-vindas, vocês agregam muito nos nossos vídeos
E eu espero ver os comentários de vocês aqui depois. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, sobre essa importância da oração, de como a gente tem esse recurso disponível sempre para utilizar. E estamos aí sempre tendo assistência de Deus, de Jesus, desses espíritos trabalhadores do bem ao nosso lado. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês querem ver mais casos como esse também. A gente traz em outros vídeos para abordar casos específicos, assim, do André Luiz, que toda essa obra dele tem muitos casos, sem dúvida. Eu espero mais uma vez, então, que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem se vocês querem ver mais casos assim trazidos aqui no canal, para a gente poder entender se esse conteúdo está sendo relevante. Obrigado por terem ficado conosco até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito bem, agora que nós terminamos de ouvir o nosso Leandro Paiva falando sobre 2 casos de André Luiz, a gente deixa o nosso agradecimento pela contribuição desse companheiro. E a vocês todos que nos ouviram, muito obrigado, um beijo no coração, fiquem com Deus e até uma próxima com Minutos com Espiritismo.